Fala, galera, tudo bem? Ontem acompanhamos, né? Na verdade, no dia 27 de agosto, acompanhamos aí cenas tristes presentes no cotidiano do Rio de Janeiro, que foram ações, né, ali próximo à região central, no complexo de favela do São Carlos. Invasões a domicílios, né? E a manutenção de pessoas como refém. Então, antes também de debater o tema de hoje, vou pedir aqui para você deixar aquela curtida na nossa página, né? Ativar o sininho aí para notificação. Sempre quando gravar, produzirmos um vídeo, vocês vão ter em primeira mão essa notificação. Mas o tema de hoje é muito importante. Nós vamos abordar aí as ações policiais do Rio de Janeiro, né, nesse contexto de combate ao tráfico de drogas. Então, agora eu vou passar a palavra para o Jorge, né, para que ele possa começar aí um pouco também desconstruindo algumas ideias que estão presentes no senso comum de muitas pessoas aqui do Rio de Janeiro. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Educação Criativa. Como o professor Magno falou, vamos acionar o sininho lá, se inscrever, curtir o vídeo, que é muito importante para a nossa educação criativa, que é também de vocês. Bom, nosso tema hoje é um tema super atual e polêmico, muito polêmico, e que tomou conta de todo o noticiário carioca e brasileiro a partir do dia 27, como o Magno falou muito bem. É o confronto entre facções dentro do Complexo São Carlos, que atingiu, inclusive, áreas urbanas, prédios, invasões de apartamentos, sequestros, ferimentos de moradores e morte de uma mulher na proteção de uma criança. A primeira coisa que a gente quer falar aqui é para desconstruir essa ideia que a grande mídia, principalmente, vem trabalhando há muito tempo, que a favela é um lugar de bandido, a favela é um lugar do crime. Em primeiro lugar, a favela ela é uma consequência de uma ausência de uma política habitacional popular. A favela surge porque não há financiamentos de casas populares em locais dignos, em locais dentro de um contexto urbano de serviço, de transportes. Então, a favela vai vir nessa linha de raciocínio. E se ela vem nessa linha de raciocínio, e sendo uma moradia ilegal, sob o ponto de vista da propriedade, ela não vai ter regras de urbanização. Então, não tem rua, não tem número, não tem água, não tem luz, não tem nada, é um aglomerado. Então, esse aglomerado vai se tornar um lugar bom para esconder. E o que vai acontecer? O tráfico de drogas vai entrar para a favela, principalmente a partir dos anos 80, né? E da favela ele vai se proliferar para as áreas urbanas, principalmente porque há um consumo de droga bastante significativo pela classe média. Temos aí dois filmes que mostram isso de forma bem clara, que é aquele filme que fala do BOP, né? Tropa de Elite. Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2, eles mostram isso muito bem, né? Mostrando que a classe média é a consumidora de droga e automaticamente não favelada. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer é desconstruir essa ideia que favela é lugar de bandido, favelado é bandido, a favela é um lugar de reduto de criminoso, certo? Importante que a gente mostre isso para vocês. A favela é uma consequência de uma ausência de uma política habitacional. E pela estrutura dela, facilitou a entrada de criminosos ali. Vai lá, Magno. Até uma questão, né? Até mesmo um corte temporal. As favelas datam da primeira década, né, do século XX. Enquanto nós percebemos aí a ocupação desses, né, territórios a partir da década ali de 70 e com grande poder, com mais poder, desculpe, a partir da década de 80, que é quando você tem uma fragmentação, né, das facções criminosas. Aqui, principalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo, você não teve essa fragmentação. Em São Paulo, você manteve uma, né, grande facção, que é o primeiro comando da capital. Outra questão que eu acho muito importante, quando a gente fala de favelas, né, é o contexto que ela está inserida
na ausência do Estado. Isso mostra que os aglomerados subnormais em todas as cidades, né, brasileiras, ali você tem uma falência do sistema democrático brasileiro. Não há como afirmar, daqui a 20 metros da minha residência, eu não tenho um Estado democrático de direito. Ontem, uma cena que rodou o mundo e chocou bastante foi uma cena de uma mãe, né, parece ser a sua filha, a criança conversando, não está entendendo, e inúmeros traficantes fortemente armados passando ali na sua porta. E aí vale um detalhe. Quando a gente fala de tráfico de drogas e tráfico de armas no Rio de Janeiro, é importante ter duas questões. O primeiro, o Rio de Janeiro não produz cocaína. Ele não tem essa capacidade. Nós temos países próximos da nossa fronteira que produzem cocaína e estão distantes geograficamente do Rio de Janeiro. Então, as ações de combate ao tráfico, e aqui vale uma diferenciação muito importante. Uma coisa é o traficante. O traficante, ele age em escala. Ele é aquele cara que ele vai fazer o tráfico internacional, o narcotráfico, né? Uma coisa é o vendedor de varejo. É a mesma coisa quando você prende, né? O bancário o confunde com o banqueiro. É a mesma relação que tem que ser feita. O nosso combate a drogas, por uma questão institucional de poder, ele é muito mais vamos colocar em ações que enxugam gelo. A polícia sobe, o policial mata ou morre, mas o tráfico não tem impacto. O poder econômico do tráfico não é atingido. E a relação direta de combater o tráfico de drogas que nós estamos observando, e não só aqui no Brasil, como no mundo todo, as grandes máfias, é o seu braço financeiro. E aqui vale um detalhe que eu acho muito importante. Se nós repararmos na expansão das milícias, a milícia percebeu que a lavagem de dinheiro, né, quando você comanda qualquer atividade ilegal, ela precisa rodar na mesma escala que você tem o processo de ocupação. Então, ela vai atuar na habitação, ela vai atuar no transporte ilegal, e ali ela consegue, né, lavar parte do seu volume, né, oriundo de atividades ilegais. Então, combater o tráfico de drogas é combater com inteligência. E outro detalhe, é também tratar o usuário não como um criminoso, dificultar ações de tratamento, mas como pelo sistema público de saúde, né? Então, o tráfico ele se apropria dessas áreas porque há uma ausência do Estado, isso é nítido. Você não tem a creche, você não tem uma escola, você não tem um sistema de saúde e que, em muitos lugares, o tráfico exerce esse papel. Isso é difícil também, até mesmo para a população local. Muitos afirmam assim, a população da Rocinha apoia o tráfico. Não, ela não apoia o tráfico. Ela não quer ficar refém de nenhum lado, óbvio que não. Ela não quer sair para trabalhar e ter um tiroteio. Ela não quer ser, né, vítima de um tiroteio ou de uma incursão da polícia e ali. E aí, né, a gente precisa sempre fazer essa diferenciação, inclusive com uma ação do STF, né? Houve uma ação do STF que agora foi uma ação em colegiado, né? Até então era uma decisão liminar monocrática, que foi do Fachin, e ele proibiu as ações, né? Não proibiu, tá? Ele restringiu. Isso é importante fazer essa diferenciação. A grande mídia vai bater que houve uma proibição da ação policial, quando não houve. Houve uma restrição, baseado em casos de extrema violência de morte de inocentes por força policial, que também é muito comum, tá? Nós temos a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. Significa que a nossa política de combate a drogas deu errado. Em algum momento ela deu errado. Esse é um fato. E aí eu vou passar para o Jorge para ele poder abordar um pouco dessa questão da diferenciação das facções aqui, como isso, né, aumentou a nossa guerra, né, urbana aqui, que também
a gente vai explicar por que não se deve usar o termo guerra. Bom, pegando o que você falou, né, que foi muito importante, não há produção de munição, não há produção de arma, não há produção de cocaína, não há produção de maconha dentro do estado do Rio de Janeiro, dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então, o combate tem que ser realizado, primeiro, com inteligência e, segundo, pelas fronteiras. Se é um combate de fronteira, vamos institucionalizar isso. Tem que ser feito pela Polícia Federal. Ela que tem que coibir esse tráfico na fronteira, que isso é o papel dela, da Polícia Federal, certo? Outra coisa, a colocação que ele fez do STF, o STF, em momento algum, proibiu a ação da polícia dentro das favelas. Ele coibiu, na verdade, ações indiscriminadas. Ontem mesmo eu vi, né, a mídia falando que não houve uma incursão dentro do Complexo de São Carlos, mas houve uma incursão na Cidade de Deus. Então, existem 2 pesos e 2 medidas. Por que não foi lá? Porque, na minha análise, né, porque ali estava uma coisa que ia gerar todo um processo para a política da polícia de responsabilizar o Supremo pelo aumento da violência, pelo aumento da criminalidade. O objetivo foi bombardear o Supremo nesse processo aí. E o Supremo, em momento algum, ele só exigiu, requereu inteligência para a ação. O Magno foi feliz quando ele falou que o policial sobe, mata o bandido, morre também e o tráfico continua. Então você tem que asfixiar essa acessibilidade da droga. E ele pediu para eu falar das facções. As facções cresceram pela lucratividade. O lucro da droga é muito grande. E eles começaram a ver, conforme o Magno falou brilhantemente, com uma visão empresarial. Você vende droga e esse dinheiro, eu abro uma farmácia, eu abro um botequim, eu abro um restaurante, ou seja, eu desenvolvo um processo de lavagem de dinheiro para institucionalizar isso, porque o cara não é burro, ele não vai ficar, né, ostentando aquele dinheiro todo sem ter uma legalidade. Mas cedo ou mais tarde ele vai ser preso, porque ele não tem como justificar a origem daquele dinheiro. Então, por que as facções cresceram e se fragmentaram? Porque o lucro ficou muito grande. Todo mundo quer abrir um negócio. Todo mundo quer abrir uma venda de droga e daí você evolui para outras coisas. Quando você asfixia a droga, o que o tráfico faz? Ele começa a roubar carga. Né? Ele está diversificado nas suas ações criminosas. E a polícia sabe tudo isso que a gente sabe aqui. O Estado sabe tudo isso que a gente sabe aqui. E o Magno também foi brilhante quando ele disse: o tráfico e a milícia passam a ser o Estado dentro da favela, porque o Estado é omisso. A gente fez uma live falando do puxadinho e isso ficou claro. Como é que você constrói um prédio de 12 andares e ninguém viu? Então, será que um chefe de polícia, um secretário de segurança, um coronel da PM, ele não tem noção disso que a gente está falando aqui? Claro que tem, óbvio que tem. Outros fatores envolvem esse processo de combate. Uma outra questão que vale a pena também abordarmos aqui nesse vídeo é essa questão da fragmentação, né? O Rio de Janeiro, durante muito tempo, ele gozou de uma certa estabilidade em relação às facções. Só que houve um aumento, né, por exemplo, da ação da milícia, que controla grande parte da Zona Oeste, inclusive, né, as facções hoje são responsáveis, tá, pela abertura, a gente pode dizer abertura, né, de novas áreas urbanas, inclusive com a consonância do governo, né, na lei dos puxadinhos, como o Jorge falou, que vão ser áreas que vão sofrer ali novos processos de exploração, onde as facções vão conseguir aumentar o seu poder. E vale lembrar também que a nossa instabilidade no Rio de Janeiro repercute em escala nacional, né? Há uma disputa no Nordeste, no Norte, entre as facções do Rio de Janeiro e de São Paulo, para o controle também, né, de espaços para aumentar a sua lucratividade e, muitas vezes, provocando um elevado número de homicídios. E nós temos diretamente relacionado com essa guerra entre facções. Nós vimos, por exemplo, o aumento do número de homicídios dolosos
no Ceará, nós temos isso no Amazonas. Nós vimos essa guerra estourando dentro de presídios. Então, desculpa, a política de enxugar gelo não apresentou resultados, ela precisa ser modificada. Ela precisa ser modificada até mesmo para que você comece a atacar as estruturas dessa lavagem de dinheiro. Hoje, o nosso tráfico é já ligado a um tráfico internacional. Nós temos aqui o Brasil como entreposto de drogas para a Europa. Né? As últimas investigações mostram isso. E um detalhe, nós sempre nos preocupamos muito com a fronteira terrestre brasileira. Mas nós temos uma Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, que historicamente já sabe que foi um grande entreposto de drogas. Outra coisa, Magno, importante é essa. Quando você citou a Baía de Guanabara, cabe lembrar que o aeroporto é dentro da Baía de Guanabara. Sim, o Santos Então você tem uma fronteira aérea também. Né? Então entra por mar, por terra e por ar. Ali, o Fernandinho Beiramar, em função da localização da favela dele, ele se ateve a esse processo de distribuição. O Rio passou a ser, nos anos 90, com a asfixia que houve na Colômbia, em cima do Pablo Escobar, o Rio passou a ser o grande entreposto para a Europa, tendo uma conexão África. Você vê que volta e meia são presos angolanos, quenianos, né? Porque esses caras são os mulas que levam para a África, e a África está, principalmente no norte, do lado da Europa. Então, eles vão para dentro da Europa. E o Brasil é importante nesse processo de conexão. Aí você, que é uma pessoa inteligente, que pensa, vai entender o que rola de grana nisso para essa posição internacional do tráfico. É muito dinheiro envolvido nisso aí. Né? Então, esse combate ele tem que ser feito através do Estado. O Estado tem que tomar essa posição. O Estado não pode se omitir em relação a isso. Né? E eu acho que uma expressão muito boa, a gente não pode estar enxugando gelo. Porque a gente está enxugando gelo com essa política de segurança, que é uma política de segurança de confronto, que só leva a desgraça, só leva a morte de ambas as partes. Aqui, eu tenho que também defender a PM, que sobe o morro numa situação super mega adversa. O policial ele sobe o morro sem nenhuma chance em determinados momentos. Ele não sabe quem é o traficante. A nossa crítica aqui, só para deixar bem claro, não é o policial diretamente. Claro que você tem policiais que cometem abusos e eles merecem ser punidos. Mas a nossa maior crítica aqui é a estrutura. A estrutura que foi montado de combate às drogas, porque ela não tem resultado. Ela não tem resultado. Historicamente, ela não apresenta resultados. E vale um adendo aqui. A população, em parte, tem culpa nisso. Nós adoramos olhar na televisão policiais, traficantes com roupas camufladas, impondo fuzil. Você tem, né, uma espetacularização, muitas vezes, da ação policial sem resultado. Com a apreensão de 1, 2 fuzis e 3, 4 inocentes mortos. Tá? Então, isso bate em algum momento. Isso bateu a nossa porta. E um outro detalhe, aqui que a inteligência precisa ser ativa. Traficantes saíram da Rocinha, e eu estou falando aqui de pelo menos uma distância ali de 20 quilômetros. Os traficantes saíram da Rocinha e foram até o Complexo São Carlos, no centro. Esses traficantes passaram pelas vias. A inteligência tinha que ser acionada para impedir que eles chegassem ao Morro de São Carlos. Não é agir depois que a guerra já tinha começado. Porque a chance, né, de erros, a chance de vítimas fatais é muito maior. Contanto que prenderam dois traficantes que iriam para essa ação, lá na Lagoa, no bairro aqui da Lagoa, na Lagoa. Prenderam que estavam num carro roubado e trocaram um tiro ali com a polícia. Então, isso tem que ser pensado. Nós precisamos investir mais na inteligência, e aqui vale usar, por exemplo, o próprio Exército, que o Exército defenda as fronteiras, que a Polícia Federal seja acionada, que a Receita Federal cumpra o seu papel, e você tem uma polícia militar que vai agir em casos muito específicos, mas não diariamente, como aqui está
tá sendo feito. Isso mostra o quanto a nossa política é equivocada. Nós temos a polícia que mais mata, que mais morre, isso mostra que algo está errado nesse processo. Né? Bom, beleza? Então, o importante do nosso vídeo de hoje é mostrar, primeiro, a desconstrução de favela criminalidade e mostrar a inoperância das ações do Estado para o combate ao tráfico de drogas e à criminalidade. A gente tem que reforçar a inteligência e não responsabilizar o Supremo Tribunal Federal por causa desse processo que aconteceu no Complexo de São Carlos. Né? Porque não foi bem assim que eles determinaram. Eles determinaram que não pode fazer ação policial sem planejamento, sem inteligência, porque aí o morador fica refém disso. É importante que a gente tenha essa capacidade de entender isso. Institucionalmente, o que o STF decidiu, só para deixar bem claro aqui, foi que se use a inteligência e que se justifique as ações. Não é a proibição, é que essas ações, que quando são necessárias, elas sejam justificadas. E isso em parte, defender o Estado Democrático de Direito. Não é porque eu estou no conforto do meu lar que a 20 metros daqui eu não tenho que visualizar que tem um território que não tem o mínimo do Estado Democrático de Direito vigente. Nós usamos uma expressão da geografia, né, que o Estado Democrático de Direito no Rio de Janeiro ele tem uma limitação geográfica, que é no máximo 10, 20 metros do raio onde eu estou. Então, foi isso que o STF decidiu. Em nenhum momento ele proibiu a ação da polícia, ele só pediu o seguinte: é justificável, principalmente durante a pandemia também. A ação ela é requerida durante o período de pandemia, somente. Não é ad eterno, né? Que também é bem interessante fazer essa divisão aí. Então, galera, obrigado, tá? Não deixem de curtir a nossa página, Educação Criativa 1, no YouTube, e não deixem de ativar aí o sininho e curtir aqui o nosso vídeo. Grande abraço, mestre. Obrigado sempre, gente, pelo conhecimento. Abraço. Valeu.